Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui de novo o professor Sérgio. Nesse vídeo nós vamos tratar do assunto proposta comercial, ou como alguns também chamam, proposta técnica. Então, como é que eu passo para o meu cliente uma proposta comercial? Muitos alunos se perguntam, olha professor, a faculdade me ajuda, a me dar aquelas qualificações técnicas para eu fazer um projeto, mas na hora de cobrar eu não sei quanto cobrar, eu não sei como apresentar uma proposta para o cliente, É, é, baseado naquilo que ele quer construir, como é que eu faço para cobrar, como é que eu faço para preparar esse documento? Então foi para isso que a gente preparou esse vídeo intitulado Como preparar uma proposta comercial ou como preparar uma proposta técnica. Então vamos olhar passo a passo aquilo que essa proposta tem que conter para proteger você nesse trato comercial e também, claro, proteger o seu cliente, pois o negócio é bom quando é bom para os dois, Então a gente precisa deixar tudo bem amarrado, tudo bem explicado nesse documento para que depois ele sirva até mesmo de proteção para ambos. Bom, a primeira coisa que a gente tem que colocar na proposta e nos lembrar na proposta é para quem essa proposta vai, Então, muitas vezes você vai fazer uma proposta para uma pessoa física, então coloca lá o nome da pessoa, é importante ter o nome da pessoa completo, nome, sobrenome, Mas algumas vezes a gente está mandando uma proposta para uma pessoa jurídica, para uma empresa. Então é importante que você identifique lá na sua proposta o nome do cliente. Se você está dando a proposta para a consultora, consultora tal, consultora A, consultora B, Identifique ali qual é a obra, Que de repente depois você vai ser um fornecedor dessa consultora, então você vai fazer uma obra, duas, três, então o cliente é o mesmo, mas a obra vai mudando. Então atualiza a obra, edifício número 3, depois edifício número 4 e por aí vai. E esse ATT embaixo, o ATT é em atenção àquela pessoa, ou A/C, ou aos cuidados daquela pessoa, é porque muitas vezes você está mandando uma proposta para uma organização relativamente grande, uma pessoa jurídica com muitos graus de hierarquia, então você tem muita gente lá. Então é importante que você direcione aquela proposta para uma pessoa receber. Então, claro que muitas vezes aquilo vai para o e-mail central daquela consultora. É até bom que vá direto para o e-mail daquele que está então, te contratando, mas aí se de repente esse documento cair em outra caixa postal, a pessoa vai ver, olha, esse aqui é para o doutor fulano, então encaminha aquele documento para o doutor fulano. Então é importante o nome do cliente, o nome da obra, identificar a obra a que ele está se referindo e também a quem você está dirigindo esse documento, que pessoa física, dentro da pessoa jurídica, você está se referindo, para que essa pessoa possa ler e analisar os demais componentes da sua proposta comercial. Seguir. Bom, e aí a parte talvez mais importante, Claro que tem os honorários lá na frente, mas a parte mais importante é você descrever a sua obra. Bom, você está fazendo uma proposta comercial, eu aqui sempre foco na questão da engenharia estrutural, Mas é claro que essa palestra aqui, esse vídeo em forma de palestra, ele serve para outras áreas também. Geralmente, a gente cobra o projeto em função da área, É uma das maneiras de cobrar, especialmente para ser em função do tempo que você vai dedicar para desenvolver aquele projeto. Mas é claro que muitas vezes é mais difícil de você quantificar e muitas vezes a gente vai pela área, porque muitas vezes quanto maior, mais tempo vai levar. Então é uma maneira direta de você quantificar. Mas o fato é que você precisa identificar o que é que você está propondo fazer, que é o chamado escopo da proposta. É um projeto estrutural de um edifício de 10 pavimentos, com a área total construída de tanto, localizado na rua tal. Então fica tudo amarradinho. É um projeto de um piso industrial para uma quadra, é um projeto de um piso industrial para uma indústria farmacêutica, uma indústria alimentícia, Então, você vai ter que, minimamente ali, colocar o máximo que você puder a descrição. Que é para justamente, pessoal, você está fazendo aqui a proposta para um prédio de 10 pavimentos. E durante ali aquele espaço entre a aceitação da proposta
e, e o envio da proposta, né, entre o envio e a aceitação, pode ser que alguma coisa mude. Pode ser que aquele produto, né, chamado de produto, é um apartamento, pode ser que tenha alterado a área do apartamento, consequentemente alterou a área do prédio. Pode ser que, no lugar de 10 andares, venham a ser 12, 13, 15 andares. Então, assim, muitas vezes no início, né, no momento da concepção, do estudo de viabilidade daquele empreendimento, as coisas podem mudar. Então, de repente, eu fiz uma proposta para um prédio de 10 mil metros quadrados. E depois, lá, após as mudanças, a construtora viu que precisa de 15 metros quadrados para viabilizar, 15 mil metros quadrados para viabilizar. Então, nesse caso, aí você teria que realmente cobrar mais, porque você deu a proposta para 10 mil e agora o prédio vai ter 15 mil. O fato, gente, é que você precisa deixar tudo isso muito bem amarrado para depois você questionar qualquer outra mudança, certo? Para quem trabalha com casas, eu gosto de dar sempre essa dica aqui, né? Que eu aprendi na minha época de estagiário, né, nos escritórios que eu trabalhei, que quando eu trabalho com o projeto estrutural, eu não posso simplesmente, deixa eu pegar aqui meu laser, eu não posso simplesmente, imagina que isso aqui é uma casa de 2 pavimentos. Então aqui eu tenho a parte térrea, né, e consequentemente aqui eu tenho fundações, eu tenho a primeira laje, eu tenho a segunda laje. Então aqui é o térreo da casa, onde eu vou ter a garagem, onde eu vou ter a sala de estar, eu vou ter a cozinha, eu vou ter um deck, eu vou ter talvez um quarto de hóspede, fica tudo por aqui. E aqui, entre a primeira laje e a segunda, eu tenho o pavimento superior e eu vou ter os quartos, vou ter alguma varanda particular, eu vou ter uma sala íntima. Então, geralmente os arquitetos, eles cobram por isso aqui, né? Por essa área do pavimento superior e a área do pavimento térreo. Só que, então é vezes 2, né? Então, se aqui eu tiver 150 metros quadrados aqui e 150 metros quadrados aqui, de maneira simplificada, para o arquiteto, essa é uma casa de 300 metros quadrados. Só que para o engenheiro de estruturas, não é bem assim. Faz muita diferença, porque preste atenção. Eu vou ter que projetar a laje da coberta aqui. Então aqui eu vou ter uma laje com as suas vigas, né? De repente alguma coisa de caixa d'água aqui. Então eu vou ter esse pavimento para projetar. E eu vou ter esse pavimento para projetar também, que é a primeira laje. E eu vou ter também agora as fundações. Fundações e cintamento. Então veja que eu tenho a primeira área, que é a área do pavimento superior. Eu tenho essa área, mais ou menos a projeção dela se repetindo aqui embaixo, né? Com cintamentos, fundações, saída da escada, né? E eu tenho a área lá da coberta. Então veja que para o arquiteto, essa pode ser uma casa de 300 metros quadrados. Mas para o engenheiro de estruturas, é uma casa de 450 metros quadrados. Então, eu tenho que fazer exatamente essa continha aqui. Eu tenho que contar 2 vezes a primeira laje. Por que, professor? Eu tenho que contar 2 vezes. Porque eu tenho que projetar as lajes daqui, eu tenho que projetar as vigas daqui, né? Ou seja, eu tenho que projetar esse pavimento e eu tenho que projetar aqui um cintamento e fundações. É como se isso aqui contasse igual a esse aqui. Muitas vezes até essa área 2 é maior, de repente eu posso até contar 2 vezes a área 2 e mais a área 1. Então você tem que analisar casa a casa. O fato é que uma casa de 300 metros quadrados de arquitetura não pode ser calculada o valor dos honorários para o engenheiro de estruturas como uma casa de 300 metros quadrados, porque eu vou ter 150, eu vou projetar 150 no segundo teto, eu vou projetar 150 no primeiro teto e eu vou projetar 150 ali em fundação e cintamento. Ficou claro, gente? Bom, vamos seguir. Na proposta, é importante, né, especialmente para o consultor, que você diga o prazo de entrega do seu projeto. É claro que você não pode colocar uma coisa indefinida, então ele quer começar a obra, ele tem um prazo para começar a obra, ele tem um prazo para ele aprovar a obra, né, nos órgãos de controle, da prefeitura, né? Então tem a prefeitura, muitas vezes no condomínio, né, como do tipo Alphaville, eu tenho uma prefeitura interna, que é chamada de associação. Então, na associação, aquele projeto precisa dar entrada com o projeto estrutural. Né? Cada dia estou ficando mais rigoroso, porque houve casos, mesmo casas de alto padrão, o pessoal construir sem projeto estrutural, o que é um completo absurdo, né? Então, hoje estão cada vez mais rigorosos e aí eles estão pedindo que você diga o prazo de entrega. Então, eu vou levar 15 dias para desenvolver esse projeto, eu vou levar um mês, eu vou levar 3 meses para desenvolver esse projeto. Então, eu tenho que colocar isso na minha proposta comercial. Bom, para você
poder entregar o seu projeto, aí você tem que exigir algumas coisas. Então, são 15 dias úteis, são 30 dias úteis, ou 30 dias corridos, após eu receber, ou após a entrega, né? Após estar disponível para mim a arquitetura executiva, ou seja, não é um estudo preliminar, não é um estudo básico, não é uma arquitetura básica, é uma arquitetura executiva. Eu preciso da sondagem do terreno, né? Essa palestra é muito focada para o pessoal de estruturas. Então, como é que eu vou projetar as fundações se eu não tenho a sondagem do terreno, se eu não conheço o terreno? Então, eu não posso entregar o meu projeto estrutural se eu não tiver a sondagem do terreno. Porque com a sondagem do terreno eu vou projetar as fundações e aí sim eu posso entregar o projeto estrutural. Eu preciso de uma topografia para que eu possa estudar os níveis, inclusive níveis de cintamento, níveis onde eu vou colocar as minhas fundações. Né? Será que o terreno é plano e eu vou colocar todas as fundações no mesmo nível? É um terreno inclinado, eu vou colocar parte da fundação em um nível, parte da fundação em outro? Então, eu preciso da topografia para estudar isso aí. Claro que o arquiteto também vai precisar da topografia. O arquiteto, na hora que ele vai criar a casa, mais do que você, ele vai precisar da topografia. Mas você também precisa para você estudar onde você vai colocar as fundações. E eu preciso também de esforços de estruturas metálicas, quando for o caso. Então você vai projetar um galpão de concreto, né? Com os pilares de concreto, as fundações de concreto, mas a coberta é metálica. Então, é preciso você receber da parte do engenheiro de estruturas metálicas quanto é que vão ser aqueles esforços, né? Então, os esforços verticais e horizontais que vão ser ações na sua estrutura, né? Então, é preciso isso. Também quando for em madeira, não coloquei aí, né? Hoje cada vez menos, mas madeira também. Eu vou projetar uma estrutura de concreto e de repente tem uma coberta de madeira muito elaborada, uma tesoura de madeira. Serve o mesmo raciocínio aí das estruturas metálicas, tá? Bom, vamos à parte, né? A melhor parte que são os honorários profissionais. Eu coloquei inclusive aí os honorários em euros, né? Em dólares, né? Para se animar mais ainda. Então, baseado naquela área de referência, ou dependendo se for uma consultoria que você vai fazer, então vai depender, você vai calcular o número de dias que vai levar para você estudar o problema, fazer um relatório, dar um parecer, aquilo ali, né? Então é claro que você vai cobrar um certo valor, né, pelo seu trabalho, né? Então é importante ter uma noção de quanto custa por metro quadrado um projeto de estruturas na sua região. É importante você saber quanto custa a hora de um engenheiro de estruturas, no caso de você, né, estar prestando uma consultoria, né, não é um projeto que você vai entregar, então vou passar uma semana fazendo isso, então uma semana minha de trabalho vale tanto, então você coloca os seus honorários profissionais. E aí dentro dos honorários profissionais, aí você precisa, né, especificar algumas, né, amarrar algumas coisinhas importantes. Primeiro é que nos honorários, que os honorários vão incluir levantamentos, Então, por exemplo, se é uma consultoria, eu preciso ir lá medir alguma coisa, fazer um levantamento arquitetônico. Então, não, é um projeto estrutural, já vou receber a arquitetura, então você coloca lá. Esses valores não incluem levantamentos no local. Então você já vai pegar o projeto estrutural, o projeto arquitetônico. Aí você vai fazer um projeto de um galpão, você coloca lá, quer dizer, o dono pode, né? Coloquei até a foto da torre Eiffel aí para dizer que isso aqui tem nada de metálico, né? Então eu vou fazer um projeto da estrutura de concreto de um galpão, das fundações de concreto, os pilares de concreto. Então fique claro, o projeto estrutural não contempla o projeto da estrutura metálica. Então ali é outro profissional que vai ser, então, contratado para fazer, ou muitas vezes os clientes que constroem galpões, eles compram a estrutura metálica e dentro da empresa de estrutura metálica lá já tem os calculistas que dimensionam essas estruturas, tá? Então, dentro dos honorários, é importante dessas ressalvas, para que depois, preciso fazer um levantamento e a pessoa achar que você precisa ir lá medir alguma coisa, né? Vai contemplar alguma visita técnica? Sempre é bom contemplar alguma visita técnica, mas para você ver de repente o andamento da obra, né, e não fazer levantamento. Se for fazer algum levantamento, então você já inclui também nos seus honorários, né, porque tem um deslocamento, tem um tempo gasto para medir, de repente você não consegue medir só, você tem que levar uma equipe e por aí vai. E aí, gente, os honorários precisam ter também
a forma como você vai receber esse dinheiro, é a forma de pagamento. Então, eu vou receber, eu quero 50% para começar e eu quero 50% no final. Ou muitas vezes é um projeto mais longo, mais caro, eu quero um sinal, eu quero com 30 dias uma parcela, eu quero com 60 dias uma parcela e quando eu entregar o projeto, então eu vou receber o restante, né? Então, tem que ficar bem claro como é que o cliente vai pagar o projeto. No caso da consultoria, muitas vezes você pode dizer, se for uma coisa rápida, que não precisa de sinal e na entrega você então recebe os 100%. Então é uma coisa que depende muito de você, tá? Então, sinal, parcelas e também a questão da conta entrega. E aí, como é que você vai receber isso? Então, hoje em dia, há profissionais que, inclusive, emitem um boleto, há profissionais que aceitam um Pix, há profissionais, inclusive, que aceitam um cartão de crédito, né? Que diz, olha, vou passar aqui no cartão e é uma novidade, né? Mas muitos já estão conseguindo passar no cartão de crédito, né? Porque muitas vezes, gente, eu comento, às vezes a pessoa vai numa loja comprar um sofá, vai comprar uma cama, muitas vezes um sofá de estilo, né? E a pessoa, o sofá custa 10 mil reais, o sofá custa 12 mil reais, 15 mil reais, e a pessoa não sai da loja, a pessoa não diz, não, deixa eu dar 1.000 aqui, você entrega o sofá, mês que vem eu venho aqui e eu lhe dou mais 1.000, eu lhe dou. Não, você já passa o cartão ali, passa o cartão, a loja manda entregar o sofá na sua casa e depois você não precisa mais ir na loja. Então, seria uma conquista, né? Os profissionais poderem passar o cartão, que muitas vezes é uma luta, né, para receber os honorários. Então, muitos se queixam de que muitas vezes fazem os projetos são executados e aí tem uma dificuldade para receber os honorários, né? Então, especifica lá, sinal, parcela, né? Vai ter parcela, é com sinal, é sem sinal, na conta entrega, todos esses aspectos aí. Bom, uma coisa que tem que ficar clara, né, é as competências de cada um. Então, você é o profissional que está sendo contratado. Então, quais são as competências da empresa contratada, que é você, né, do contratado? Então, vamos lá. Você precisa projetar segundo as normas da ABNT. Então, você tem que entregar um projeto todo normalizado. A norma ela foi atualizada, a norma vigente agora é outra, né? Você tem que se adaptar, né? Você tem que estudar a nova norma, ver o que foi que mudou e você tem que entregar o projeto dentro da norma, né? E não furar a norma em absolutamente nada, sob pena de você ser responsabilizado em caso de algum problema. Você vai entregar para ele, você tem que dizer para ele, eu vou entregar arquivos tipo PDF, PLT, DWG, DXF, eu vou entregar um modelo em IFC, né? Agora que nós estamos na era do BIM, eu vou entregar um modelo IFC, né? Para que faça então o estudo todo com o BIM, né? Então eu vou fornecer isso. Eu não vou fornecer nada impresso. Tem cliente que quer impresso no papel. Não, isso aí muitas vezes ele vai ter que ir lá numa gráfica e mandar imprimir. Não se entrega mais arquivos em papel. É muito raro, muito raro. Você entrega os arquivos e a pessoa, ou a consultora já tem um plotter dentro da consultora, ou ela vai numa gráfica e manda imprimir. É preciso que eu especifique os materiais, especialmente no caso do projeto estrutural, qual é o concreto, qual é o FCK do concreto, qual é o tipo de aço, né? Os cobrimentos, tem que estar tudo isso lá no projeto. Você tem que dar a ART, inclusive paga, né, já, então você não pode deixar isso para o contratante, você pode embutir nos seus honorários, porque muitas vezes você entrega a RT e ele não paga. E aí fica a obra sem responsabilidade, o que não é bom. Então você já faz a RT, você já paga a RT já entra no sistema do CREA e você já passa para ele isso daí, tá? É preciso, no caso do projeto estrutural, que você entregue os quantitativos da obra. O que é que envolve os quantitativos? Bom, o volume de concreto, o peso de armadura e também a área de forma. Então você faz um relatório, após você terminar o projeto, faz um relatório e aí você entrega isso para o seu cliente. Você também tem que se prontificar a fazer esclarecimento, ou fornecer esclarecimento sobre a obra. Às vezes uma nota, uma maneira de construir, às vezes não está realmente, não está claro no projeto, a pessoa não está entendendo. Então, gente, vamos lá, vamos fornecer esclarecimentos. Olha, pode ligar, o pessoal da obra liga, o pessoal do escritório liga,
para saber o que é que aquilo ali está com a dúvida, né? Então você esclarece, olha, você que é o autor do projeto, olha, não, faça assim, faça assado, tem que ser dessa maneira, tá bom? Agora, o contratante, quais são as competências dele, quais são as obrigações dele para com você? Então, ele tem que fornecer, já falamos, uma arquitetura executiva, quer dizer, não pode ser um estudo preliminar, não pode ser um rascunho, tem que ser uma arquitetura já que vá para, já foi pensada, já foi modificada, já foi lapidada e ela já está na fase executiva. Então, dali para a obra, tem que pegar essa daí. Tem que fazer sondagem, não pode, não precisa de sondagem, o terreno aqui é bom, não caia nessa, né? Então, você não assine um contrato para projetar uma fundação sem conhecer o solo. Como é que eu vou conhecer? Como é que eu vou projetar uma fundação sem conhecer o solo? Então, ele precisa fornecer a sondagem do terreno. Topografia também, para você estudar os níveis, né? Da estrutura, das fundações. Já comentamos sobre isso aí, mas ele precisa fornecer. Ele precisa coordenar a compatibilização de projetos. Gente, muitas vezes a arquitetura, a estrutura interfere na arquitetura. Pode ser que apareça uma viga, o pilar muitas vezes pode estar aparecendo da parede, né? Quer fazer uma parede de 9, o pilar tem 14, vai ficar aparecendo. Então muitas vezes na compatibilização se aceita trocar o tijolo de 9 por um tijolo de 14, para o pilar ficar escondido. Isso é no caso de casas, né? Porque prédios não tem como fazer pilar de 14. Aí já em prédios, muitas vezes, outras questões importantes que levam em conta na compatibilização, interferências também com as instalações, né? Então há muitas interferências da instalação elétrica, hidráulica com a estrutura, há interferências da estrutura na arquitetura, há interferência das instalações também na arquitetura. Então tudo isso aí deve ser observado. Ele precisa, está lá na proposta, obedecer ao projeto, então você não pode entregar o projeto, é só mexer. Eu já soube de gente, você coloca uma viga, 3 ferros de 20, o cara tira uma. 4 ferros de 12,5, o cara tira um ferro. O estribo é 5 a cada 12, o cara faz a cada 15. Não, ele começa a tirar um pouquinho aqui, tirar um pouquinho ali. Não pode, tem que estar no contrato, isso aqui é quase que um contrato. Né? Claro que quando você vincula com a RT, aí a RT é um contrato. Né? Então ele tem que obedecer ao projeto e ele tem que pegar, né? Deixar a sua RT na obra e colocar a sua placa na obra, tá bom? Então, essas são as competências do contratante, tá? E essa daqui também é importante, eu não posso deixar de mencionar, que aquele projeto, ele é feito para aquela obra. Então ele não pode, uma casa, ele não pode pegar aquela casa, vai fazer uma cópia da casa numa outra rua, né, fazer uma postura, ele não pode utilizar aquele projeto sem a sua autorização. Né? Eu vou pegar esse prédio aqui, vou fazer agora, eu comprei o terreno vizinho, vou fazer uma cópia desse prédio aqui do lado, né? Eu já fiz o projeto, não pode. Então, claro que, eu cobrei X por esse projeto. Então, a cópia, eu não vou cobrar o mesmo X, eu posso cobrar menos, mas eu tenho que cobrar. Então, aquela RT está especificando a área, e ali tem 10 mil metros quadrados, ele não pode construir 20 mil, ou seja, ele não pode construir um prédio e depois construir o outro com a sua RT. Tá? Ele não pode reproduzir o projeto em outro lugar. Até pode, com a sua autorização. Ele precisa também contratar um controle tecnológico do concreto. Então tem que olhar se o FCK está dando, o FCK dos pilares, das vigas. Então é preciso uma empresa. Gente, isso é tão barato que é até ridículo hoje em dia uma obra não contratar o controle tecnológico. E aí você tem que prever uma coisa que acontece muito, infelizmente. Né? Então aqui nós estamos vendo aqui uma reunião, né? Todo mundo aí conversando, a equipe, né, conversando, e alguém diz, olha gente, infelizmente nós vamos ter que mudar o projeto. Aqui eu até brinco, dizendo que aqui é o calculista, foi de bermuda para a reunião, está todo relaxado, né? Então aqui o pessoal está com postura. Gente, é preciso você prever que qualquer alteração, após a entrega do seu projeto, você tem que cobrar. Vai ter que aumentar uma varanda, a varanda está com 1,5 metro, resolvemos fazer a varanda com 2 metros. Resolvemos agora, depois de entrega, mexer no pé direito, vai mexer na escada. Vou mexer na caixa d'água. Gente, isso aí você vai ter que pegar o projeto, você vai ter que voltar para aquele projeto, se lembrar como é que você fez. Muitas vezes essas alterações são alguns meses depois da entrega do projeto. E você vai precisar de mais horas para trabalhar, para consertar aquilo ali, para alterar aquilo ali.
Portanto, aquilo ali precisa ser remunerado, você já tem que prever ali alterações. Muitas vezes você pode dizer, olha, cada prancha que modificar nesse projeto vai custar um valor. De repente, R$ 500, R$ 400, enfim, não sei. Então você estipula, o projeto tem 20 pranchas, mexeram 6 pranchas. Então, um percentual do projeto ali. Então você pode cobrar, então, baseado nas pranchas que vão alterar, mas é bom que isso fique bem amarradinho na sua proposta técnica. E outra coisa que também a gente não pode esquecer, meus amigos, é as verificações de cálculo. Olha, o calculista desesperado, né? Porque os pilares não deram o FCK, as vigas não deram o FCK, e aí agora tá fissurando, né? Vai ter problema no projeto dele. E aí que ele vai fazer o quê? Vai fazer uma verificação. Então ele vai ver com um novo FCK, um FCK mais baixo, qual seria a armadura necessária. Aí ele vai ter que fazer um detalhe, né, para fazer um reforço estrutural. Gente, isso consome muito tempo. E muitas vezes isso aí não é culpa de quem? Muitas vezes da empresa que você comprou o concreto, que não entregou um concreto de qualidade. Muitas vezes é do pessoal da obra que não vibrou o concreto, que não fez a cura do concreto. Tem muita chance de dar coisa errada na obra, a gente sabe. Só que é um erro de execução. É um erro no material, no concreto. É um erro de execução. Não é um erro do projeto estrutural. Então, você também tem que dizer, as verificações de cálculo serão cobradas tantos reais por hora. Por hora, né? Que você vai parar o que você está fazendo para você recalcular, fazer detalhes de reforço. E é claro que isso aí demanda bastante tempo, bastante habilidade, né? Você tem que ter um conhecimento a mais, inclusive, de reforço estrutural, de como reforçar uma estrutura. E, enfim, tudo isso aí tá envolvido. Então você precisa cobrar por isso aí também, tá bom? Pessoal, então a gente está chegando aqui ao finalzinho da nossa palestra. Obrigado pela audiência de vocês, né? Obrigado antes disso, desculpa, já fui terminando antes da hora. É preciso que você coloque lá um espaço para você assinar o documento, para que o cliente assine o documento. Mas eu estava dizendo, nós estamos chegando ao final da nossa palestra. Gente, já coloca aí. Se você gostou da palestra, você está até aqui, né? Já vão bastantes minutos aqui, né? Quase meia hora de palestra. Se você chegou até aqui, dá um like, assina o canal. Isso aí vai fazer com que o YouTube mostre esse vídeo para mais pessoas. Tanto o YouTube diz isso, né? Então eu também estou dizendo, dá um like, gostou? Se não gostou, não tem problema nenhum não. Mas se gostou, dá um like. E aí, é isso que eu queria dizer agora que nós estamos perto de terminar a nossa palestra, tá? Então, é preciso você assinar, é preciso que o contratante assine e você guarde esse documento. E também, uma questão importante, deixa eu puxar aqui meu laser de novo, é que você coloca a data de validade. Então, não adianta você entregar uma proposta em 1º de janeiro e aí o cara lá em setembro, outubro vai responder, vai lhe contratar. Bom, gente, pode ser que o preço dos projetos tenha alterado, pode ser que você esteja super lotado e aí você de repente, agora não tem mais interesse de fazer esse projeto não. De repente você vai precisar de um outro turno, entrar no 3º turno, né, para poder fazer o projeto, você já está comprometido com outras pessoas que ele contrataram antes. Então você precisa reavaliar se dá para fazer. Porque você diz, olha, rapaz, cara, aqui a gente cobrou X, mas agora não dá não, tem que ser um X e meio. Rapaz, tem que ser o dobro, porque não tem mais condições. Entendeu? Porque o mercado varia muito. Você está sem fazer, de repente, pode estar um momento, você está com pouco projeto, e, tudo bem, beleza, você aceita. Não, beleza. Mas você colocou ali uma ressalva que aquilo ali vale por 30 dias. Então ele tem 30 dias para assinar o contrato com você. Se ele não assinar, então aquela proposta não é mais válida. Você não é obrigado mais a aceitar aqueles termos que estão ali, aquele valor que você deu, tá? Então se você deu em 1º de janeiro aquela proposta, e quando for lá em outubro, agosto, aí você diz, cara, vou olhar novamente, vou rever, inclusive esses valores, e aí a gente volta a conversar. Eu vou lhe dar uma nova proposta atualizada. Aí você está, então, protegido e você está coberto, tá bom? Bom, então agora sim, estamos terminando. Queria agradecer a vocês por estarem comigo até agora. Estamos chegando aí, né? Quase meia hora de palestra, então tá bom, né? Tá um vídeo bem longo, mas espero que você tenha gostado. E, então, gostou? Dá o like e até o próximo vídeo. Um forte abraço para todos vocês.